Nós estamos aqui com o seu Adílis da Rocha Nunes, um morador antigo lá do Lamy, no extremo sul de Porto Alegre. Nós temos agora um problema naquela região com a possibilidade de ser instalado um aterro sanitário, um lixão ali na divisa de Porto Alegre com Viamão, o qual eu sou contrário, né? E o seu Adílis vem nos trazer aqui um pouco da história de como foi feito aquele lixão lá na Extremo, no Lamy. Como é que foi essa história, seu Adílis? Pois então, doutor Thiago, nós tínhamos na década de 90 um problema já do lixo de Porto Alegre, que não tinha onde colocar e alguns lixões tinham sido desativados, e a prefeitura, no então, na época do PT, resolveu, por intermédio dos proprietários ali, que já tinham um aterro ali, aproveitar aquela área. Então convenceu os proprietários ali a vender, ou alugar, não sei qual é o tipo de coisa que foi feita, e aí eles resolveram colocar o lixão ali, naquela época. Então a população não ficou sabendo, não existiu nenhuma audiência, não houve nada. Quando o meu irmão, que é o Dema, que era líder comunitário, que ainda ele ficou sabendo, aí eles tentaram mobilizar a população, enfim. Mas o que estava acontecendo para a mobilização é que eram muitos caminhões, era dia e noite, o cheiro horrível, e aí a população teve que se mobilizar. A prefeitura de Porto Alegre era do PT naquela época. Do PT. E não houve nenhuma espécie de participação ou de explicação para a comunidade do que ia acontecer? Não houve nenhum comunicado, simplesmente decidiram colocar o lixão ali, porque diz que tinham as licenças, enfim, que se foi ver depois que não tinham, né? Foi ver depois e não tinha. Exatamente, foi meio que clandestino, na verdade. Se a gente for olhar a história lá e as pessoas que se envolveram mais, como o Dema, o professor Pedro Solier, as pessoas que se mobilizaram na comunidade ali, o Dema era presidente na época, né? Então aí eles começaram uma mobilização, tiveram um apoio também, na época do saudoso deputado Eliseu Santos, né? Que apoiou a população, inclusive compareceu lá na época, lá nós fizemos passeatas, nós fizemos uma série a população ali fez passeatas e tal, e foi um processo que se desenvolveu por longos anos, eu não tenho lembrança de quantos anos, só que até o pessoal provar que aquele local não era propício para o lixão, demoraram-se alguns anos para que fosse fechado o lixão, mas o prejuízo já estava feito, quem quiser lá olhar, vê. E agora nessa área de Viamão, ali, essa área que está propensa a receber, tem uma série de nascentes, é isso? Tem uma série de situações ambientais importantes. Isso, doutor. Eu posso falar sobre essa área porque eu me considero dupla cidadania. Eu nasci em Viamão e sempre morei na Extrema ali, que é quase na divisa. Então eu conheço bem aquela região ali, eu fui nascido ali. Toda aquela área ali são de nascentes. As pessoas que procuram geralmente aquela área, quando não são as pessoas que nasceram lá e que vão para lá, elas vão para fazer produção orgânica, como a gente vê muitos sítios ali. Hoje, Porto Alegre e Viamão, se vê muitos sítios de produção orgânica, como é o caso do meu irmão também, do Dema ali que tem. Então toda essa região aí que vai ser afetada, porque a gente sabe do que pode acontecer. Esse aterro sanitário no Lamy lá está fechado hoje? Hoje ele está ainda, ele está fechado, mas está sendo monitorado porque ele pode causar prejuízo, uma série de coisas, então ele é monitorado, né? E quais foram os prejuízos às pessoas, à saúde, que ele causou no tempo que teve aberto? Por exemplo, enquanto ele estava aberto e logo depois, todas as nascentes que nós tínhamos, porque o grande problema daquela região ali é que não existia água potável e nem era necessário por isso. Porque todas as vezes que se fazia qualquer tipo de exame naquela água, o máximo que ela tinha alguma coisa pouca, mas nada, porque era uma água natural, era vertente. A própria chácara da minha falecida mãe, que era próxima ali do lixão ali, era vertente, a gente se tomava aquela água. E posteriormente foram feitos exames, e hoje, para tu ter uma ideia, que eu tenho uma casa lá no Parque Florestal, que é bem distante do lixão, tá uns 4 quilômetros mais ou menos, e eu fui fazer o exame da água e já está poluída. Poluída. Exatamente, todo o aquífero daquela região ali ficou poluído. Obrigado, muito obrigado pelas orientações e explicações, e cada vez mais ratifica a minha posição contrária ao aterro sanitário no extremo sul, contrária
a instalação do lixão naquela região.